Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, hoje o tema que nós vamos falar é sobre o paralítico que foi curado em Cafarnaum por Jesus e que foi carregado por 4 homens e que teve de descer pelo teto da casa, dada a quantidade de gente. Recordando aquilo que nós havíamos conversado, vamos fazer uma pequena lembrança. Na casa de Pedro, foi tanta gente para ser curada, inclusive casos de obsessão, em que Jesus tratava individualmente com a palavra a cada um deles. Foi uma multidão que lotou a casa de Pedro. Logo então, Jesus resolve sair dali daquela multidão e para um local, como dizem os apóstolos, como disseram os apóstolos, para orar. E os apóstolos foram no outro dia falar com ele: Senhor, há uma multidão tremenda te esperando, depois de tantas coisas que você fez de cura. E Jesus disse: vamos para outra aldeia, porque o meu trabalho, a minha missão, aquilo que eu fui enviado foi para pregar o reino de Deus. E nós temos que pregar o reino de Deus em outras localidades. Quer dizer, a missão, a espinha dorsal da missão de Jesus, o cerne dela, era pregar as leis divinas, falar sobre o reino de Deus. Então, cura é importante, mas não é o ponto principal da mensagem de Jesus, e sim a divulgação das leis de Deus. Muito bem, e aí ele partindo, ele pega um barco e atravessa o lago da Galileia, quando houve lá uma imensa tempestade e ele dormia. Ele foi acordado pelos apóstolos, dizendo: não te preocupas, o barco vai afundar. E Jesus então mandou silenciar o vento, a tempestade, tudo se acalmou e eles chegaram no outro lado, na outra margem. E aí veio a lição da última palestra nossa sobre esse assunto, quando ele chega num local para curar um obsidiado lá no cemitério dos Gadarenos, e que quando ele pergunta qual é o teu nome, a resposta é: chama-me Legião, porque somos muito. Daí vem a lição de hoje. Repare a ponte. E aí, pegando o barco mais uma vez, voltou para Galileia. Pegando o barco, o texto chega a dizer ao pé da letra. Entrando no barco mais uma vez, atravessou o lago de volta e voltou lá para Galileia. Para onde que ele foi? Lá na Galileia. Foi para Cafarnaum. Aonde? Na casa de Pedro. E mal que ele chega na casa de Pedro, correu logo o zuzuzu na cidade. Jesus está de volta. E foi uma multidão, aquela turma toda que estava esperando ele, cercado. Aquela multidão cercou a casa de Pedro. Era tanta gente que não conseguia se passar normalmente pela porta. Tá certo? Era tanta gente que não conseguia se passar pela porta para estar com Jesus. Então não só a casa ficou cheia em volta da casa, pelo lado externo, muita gente. Todos querendo o quê? A cura. E diz a passagem que Jesus ensinava a palavra de Deus, cumpria a sua missão, pregando. Mas não só tinha uma grande multidão, também Senhor de aldeias da Galileia, da Judéia e até da cidade de Jerusalém, que é a capital do país, e no caso a principal cidade da Judéia, fariseus, escribas e doutores da lei. Aliás, a expressão ao pé da letra é halakha são verdadeiros mestres da Torá, entendidos do Antigo Testamento, entendidos da lei, do comportamento, da conduta no Antigo Testamento. Então não só estava uma grande multidão, mas havia também ali presente essas autoridades, escribas, fariseus e esses grandes doutores da lei, conhecedores profundos do Antigo Testamento. Ali eles estavam reunidos quando chega um paralítico, um hemiplégico, sendo carregado na sua cama. Era uma maca muito pobre e dobrável, de viagem, maca de viagem, muito pobre, sendo carregado por 4 homens, cada um num lado, que tentaram passar para entrar na sala onde estava Jesus e colocá-lo paralítico na frente de Jesus para que ele pudesse ser curado. Só que era tanta gente que não conseguia. Então o que eles fizeram? Deram a volta, subiram no telhado da casa,
Lá necessariamente não tinha telha, lá na Palestina. O que se fazia é que botava vigas de madeira na casa, em cima da viga botava tablados de madeira, ou então pedaços de tijolo, pedaços de barro, que ficava misturado com a palha, com palha de árvore, palha de palmeira, misturava o barro em cima daquela palha, conforme o sol batia e como bate o sol, aquele barro secava e ficava então a cobertura da casa. Tinha muito mais essa cobertura para o caso de sol, no caso do sol, não necessariamente cobertura por causa de chuva. Aliás, quando chove é uma benção. Eu não sei se eu contei para vocês, eu estive agora no Canindé, lá no interior do Ceará, onde seja São Francisco, e se eu não falei para vocês, qualquer hora eu falo e posso até trazer algumas fotos, fazer uma palestra sobre São Francisco das Chagas do Canindé para vocês. Mas isso é uma outra história. Mas lá eu vi casas assim abertas, sem grande pedaço do teto no quarto. Mas se cair chuva é uma benção, mas vai molhar tudo, ora aqui. É a coisa que a gente mais quer, que molhe tudo, né? É difícil da gente entender assim, mas é a realidade. Então, eles entraram pelo telhado, cavaram um pouco aquele barro, quer dizer, destruíram aquele barro que impedia a passagem, porque estava entranhado e seco na palha, né? Na palha de palmeira, e fizeram então um buraco, penetraram então na sala e desceram o paralítico ficou na frente de Jesus. Evidentemente que ele era o centro das atenções, Jesus era o centro, e em torno dele o paralítico. E Jesus olha para ele e diz assim: filho, essa palavra tecos, no grego, é uma forma muito carinhosa de falar, é da relação mesmo do pai para com o filho, é uma forma carinhosa que o pai tem de chamar o seu filhinho. Jesus usou essa mesma expressão carinhosa, de filho, de filhinho, de coisa minha. Falou assim: olha, os seus pecados foram perdoados, os seus erros foram perdoados. Os seus erros foram perdoados. Está assim mesmo, não no presente, mas nessa ideia de passar. Pastorino coloca muito bem o verbo, está no perfeito dórico jônico. Em grego quer dizer, foram perdoados, ou foram resgatados os seus pecados ou os seus erros. Depois a gente conversa mais sobre esse negócio de pecado, de erro. Mas, então quer dizer, como se estivesse dizendo, foi liquidada a sua dívida. Quando ele fala isso, aquelas autoridades que estavam ali presentes, os escribas, os fariseus, esses doutores da lei, entendidos na lei, raciocinam e dizem assim: impossível, esse cara está blasfemando, isso é papo, é mentira. Por quê? Há uma passagem na lei, que está no Salmo 103, no capítulo 3, no versículo 3, que diz assim, acompanhemos a frase: Ele é Deus, Ele é quem perdoa todas as culpas, que sara ou cura todos os males. Ele é Deus quem perdoa todas as culpas e que cura todos os males. Se é Deus quem faz isso, quem é esse cara para dizer que os pecados dele foram perdoados? Além do mais, diz lá, como havia ali os chamados mestres da lei, ali presentes, logo eram entendidos no Talmud, eram entendidos nos livros que estudavam profundamente a Torá, ou a lei. Há um livro chamado Nedarim, está no parágrafo 41a, que diz o seguinte: o doente não sairá do seu leito enquanto seus pensamentos não forem perdoados. E Jesus diz então que, meu filho, filhinho, os teus pecados foram perdoados. E ele fala: como? Se quem cura pecado é Deus, e mais, quem perdoa pecados é Deus, e mais, se, como diz o livro Nedarim, que por enquanto que
a pessoa está no leito é porque ela tem pensamento ruim, ou melhor, por enquanto que ela está enferma, é que ela tem pensamento ruim, e se ele continuava no leito, então como é que os pecados dele foram perdoados? A maior prova que os pecados foram perdoados é a cura. A cura seria a prova, porque diz o Neadarim que enquanto a pessoa está no leito, os seus pensamentos não foram perdoados. Ou melhor, o seu lado mental, ou espiritual, ou psíquico não foi resgatado. Aqui eu só quero abrir um parênteses. Eu, quando fui fazer a pesquisa para esse livro, fui fazer numa obra de um pastor protestante chamado Russell Norman Champion. Eu adoro esse pastor. Ele escreve, são 6 volumes do tamanho do catálogo do telefone, né, Regina? Chamado Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, com toda a frase em grego, depois a discussão da tradução e depois os comentários. Quando ele chega nessa passagem, ele fala assim: aqui é impossível, sem reencarnação não se explica. Coitado do pastor. Ele teve que chegar a essa conclusão: sem reencarnação não se caminha nessa passagem. Lindo, né? Muito bonito. Mas voltando, os mestres lá, as autoridades começam a dizer, se como está no Salmo 103, versículo 3, que Deus é quem perdoa, muito bem, e ele não é Deus, e como que nós vamos saber que foi perdoado? Que por enquanto que a pessoa está enferma, a resposta no Neadarim é que a pessoa não tem ainda sido recuperada espiritualmente, por isso que ela está doente. Como é que Jesus diz que os pecados dele foram perdoados? Primeiro, que ele é Deus, e segundo, a maior prova de que não foi perdoado é que ele continuava no leito. Diz a passagem que Jesus leu no coração deles os seus pensamentos de negatividade, pensamentos de colocar Jesus como blasfêmio, e Jesus chega a pensar assim, ou a falar com eles, que leu no pensamento deles: porque raciocinais assim em vossos pensamentos? Porque refletis assim nos vossos corações, no vosso íntimo, no mais íntimo ou no coração? Por que estão raciocinando assim? Aqui eu quero abrir um parênteses para colocar as coisas no devido lugar. Não vamos fazer confusão entre o intelecto e o coração. No coração nós temos a sede do Espírito. Tanto que quando a pessoa quer falar eu te amo, ela não bota a mão na cabeça, ela bota a mão no coração. Então eu te amo, bota a mão no coração. Ninguém bota a mão na cabeça, eu te amo, bota a mão no coração. O coração é a sede do eu, é a sede do Espírito. Quando a pessoa quer falar fui eu que fiz isso, ela bota a mão no coração, ela não bota a mão na cabeça. Então o coração é a origem ou a raiz do pensamento espiritual. O intelecto é o raciocínio ou a análise desse pensamento. Já é uma reflexão, já é um julgamento, já é uma análise, tá certo? A origem, o primeiro impacto, que é do sentimento, é do coração. Depois é que o cérebro começa a raciocinar, a refletir, a analisar. Aí é um outro departamento. É como se estivesse acontecendo uma materialização da ideia primeira. Mas o que vale é a ideia primeira, que está no coração, que é a sede do Espírito. Aí Jesus colocar corretamente, pensar no coração. A origem do pensamento está no coração e não no cérebro. No cérebro está a reflexão, a análise do pensamento. A origem vem do coração, que é a sede do Espírito. Então leia o coração como íntimo, como a sede do Espírito. Não vamos interpretar coração como bomba cardíaca. Não estou falando disso. Se vocês pensarem bem, inclusive, repare que ninguém coloca quando diz eu te amo, ninguém bota a mão no coração. E sim um pouquinho mais à direita do coração. O coração não fica bem no centro. Tá certo? E é no centro, e as pessoas então não botam a mão no coração, que fica muito mais para a esquerda, mas é no centro que está a sede do Espírito. Não estamos falando daqui do órgão coração, estamos falando da sede espiritual. Precisamente bombando no chakra cardíaco. O chakra cardíaco não fica no coração, fica na região do coração. Logo, na região central da coluna vertebral, e não no órgão do coração. Tá certo?
Então é ali, naquele chakra cardíaco, é ali naquela sede do espírito, que é a origem do pensamento. E nessa origem do pensamento, foi de que Jesus era mentiroso, que havia uma blasfêmia, logo eles estavam pensando mal. Era a origem primeira do pensamento, a raiz era mal. Por isso que diz Jesus, não é o que entra pela boca, é o que sai, é que surge o homem, é o que sai lá desse íntimo. Jesus está dizendo que a raiz do pensar deles era uma raiz ruim, de uma planta danosa. O coração ou o espírito estava transbordando coisas negativas, erradas, ruins. Tá certo? Muito bem. Aí Jesus, pensando isso com eles, por que vocês estão raciocinando assim, pensando assim, refletindo assim lá no coração? Lá no íntimo de vocês? Para mostrar que o Filho do Homem tem poder na terra, sobre a terra, de curar, absorver pecados. Eu pergunto a vocês, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados foram perdoados? Ou levanta, pega o teu leito e anda? O que é mais fácil? Dizer que os pecados foram resgatados ou dizer, pega o teu leito e anda? Se vocês acham que é isso, né? Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode dizer que os pecados estão perdoados, que é o mais importante, pode dizer, levanta, pega o teu leito e anda. A cura é consequência, ela é o menos diante do que o mais importante, que é o resgate espiritual. Esse que é o importante. Então quem pode o mais, pode o menos. E para mostrar isso a vocês, para mostrar que o Filho do Homem tem esse poder de perdoar pecados, ou de curar erros na terra, eu digo, virou-se para o paralítico, levanta, toma o teu leito, agarra ele com a mão, precisa de firmeza. O texto é bem esse, levanta, agarra o teu leito, pega ele com a mão e vai embora para a tua casa. E o paralítico fez isso imediatamente. Diz a passagem, levantou, pegou o leito e foi para casa. E diz a passagem que todos ficaram, vamos pegar aqui a expressão, como é que está em Lucas, cheio de temor, e diziam, todos tomados de assombro. A palavra no original é êxtase, tomado de fora da consciência, estavam fora da normalidade, não entendiam isso no campo do normal, e diziam, glorificando a Deus, cheios de temor, diziam, que coisas mais maravilhosas vimos hoje. O que nós vimos hoje são coisas maravilhosas, indescritíveis. Agora, o importante é a palavra vimos aí, que ela tem que ser traduzida, e foi traduzida por vimos, e no original está a palavra paradoxo, como se estivesse dizendo assim, hoje assistimos um maravilhoso paradoxo. Paradoxo é muito. Agora, paradoxo é psicólogo da área dos humanos, ama paradoxo. A empresa ali, né? Um motivo dos anos 80, 90 e ainda pelo 2000, tal do paradoxo. Romper os paradoxos. Então, o que é isso? O que é a palavra paradoxo? Por que eles falam isso? É uma palavra do grego, eminentemente do grego, muito bem colocada precisamente por Lucas. É como se nós pudéssemos imaginar, pelo que eu não estou aqui com uma coisa para desenhar, mas não é nada difícil. Imagina um quadrado em que você está limitado naquele quadrado. Imagina uma caixa em que tem um ratinho lá dentro que ele não consegue sair da caixa. Ele está limitado. A caixa é o mental dele, é a referência dele. Tudo que está em volta da caixa é o ultramental, que está além da mente dele, que ele não consegue perceber. Ele só consegue perceber o que está dentro da caixa. O que está dentro da caixa é o mental dele, o que está fora da caixa é o ultramental. O paradoxo, a palavra paradoxo usada por Lucas, que era médico, que era preciso, é essa, tecnicamente. É ultramental, está fora da nossa caixa do concebível,
está fora da nossa capacidade de entender no nível que a gente está. Se a gente não sair da caixa, não romper as nossas fronteiras limitadas, a gente não entende o caso de Jesus. Quando ele usa a palavra paradoxo, ele não está dizendo que é para não entendermos nunca. Ele está dizendo que com essa mente pequena, limitada dentro dos nossos conceitos, e quais são os conceitos daqueles mestres lá da Torá, que limitavam as coisas, dizendo quem pode é Deus. O Neadrim, o livro tal, diz isso, assim, então ficam limitados no conceito. Por causa dessa limitação, não conseguiam observar. Por exemplo, o que eles não conseguiam observar? Lá no Salmo que nós citamos, 103, versículo 3, que diz assim: é Ele quem tem o poder de curar, de perdoar os pecados e curar todos os males. Esse é Ele. É a tradução. No original está Yahvé, que é Jeová. E nós sabemos muitas passagens do Evangelho que Jeová é o próprio Jesus. Antes dele vir aqui à terra, ele era o Jeová do Antigo Testamento. Uma passagem em Isaías, no capítulo 61, versículo 3, dizendo assim: e contemplaremos a glória de Jeová em Israel. Ele mesmo vai nascer, e ao nascer contemplaremos a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza aqui entre nós. Então, lá no próprio Isaías está dizendo que ele, Yahvé, ou Jeová, irá nascer aqui entre nós, é o próprio Jesus. E quando o Moisés pergunta para ele qual é o seu nome, ele diz: eu sou, me enviou. Por 7 vezes Jesus usa essa expressão, eu sou. E tem até uma vez que ele diz assim: porque se não acreditar de que eu sou, morrereis em vossos erros. Ficarão completamente no erro. Era o caso deles. Eles estavam erros, ou estavam limitados, daí a palavra paradoxo, fechado numa caixinha, porque quando eles diziam que era só o Senhor que curava, e lá eles sabiam muito bem, que eles liam no hebraico, que o Senhor é Yahvé, e eles não estavam sabendo que o próprio Jesus era o Yahvé que estava ali entre eles, que Jesus era ele mesmo, o Yahvé, tanto que Jesus disse que ele veio para os... João fala no Evangelho, ele veio para os seus não reconheceram. Esse é um caso típico. Os doutores estavam ali na frente dele e não reconheciam ele como Yahvé. Então, como a própria as Escrituras falam, que Yahvé tem o poder de perdoar os pecados e curar as enfermidades, ali Jesus estava perdoando e curando ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele era o próprio Yahvé. Agora, por que ele chega a dizer? Porque o Filho do Homem tem esse poder sobre a terra. Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender o que é isso, o Filho do Homem. Essa é uma colocação, no Antigo Testamento, tá, essa expressão Filho do Homem, 82 vezes no Novo Testamento. Agora, no Antigo Testamento, o foco dela, o texto principal que aborda isso é no livro de Daniel, os principais profetas do Antigo Testamento, que é a reencarnação de João Evangelista, lá do Apocalipse, né? João. Muito bem. Daniel, ele vai falar no capítulo 7, versículo de 13 a 21, sobre esse Filho de Deus, mostrando a glória, o poder, a luminosidade, a divindade, a condição de Messias do Filho de Deus, mostrando todos os poderes. Poder esse, como só em eles pensarem no coração, Jesus já leu. Nada limita a grandeza desse Filho de Deus. Muito bem, mas quando ele chega aqui, e nós temos aqui no livro do Novo Testamento, a essa colocação de 82 vezes, Jesus usa a expressão Filho de Deus, Filho do Homem, eu falei Filho de Deus, né? Desculpa, Filho do Homem. Né? Então, quando no Novo Testamento se fala, então, ele é o Filho do Homem, várias vezes, o Filho do Homem, hoje nós temos em moda esse negócio, né? Alguns carros escrevem, eu sou filho do homem, né? Esse homem quase sempre é aquele homem importante. Então, quando, por exemplo, o sujeito é o dono lá da empresa, ou é um político importante, né? É um coronel importante, um fazendeiro importante. Quando chega o filhinho dele fazendo arruaça na cidade, aí esse daí é o filho do homem, né? Quando ele chega na empresa, né, e quer se meter no departamento, esse daí é o filho, a filha do homem, não, o cara importante aí, do dono da empresa. Muito bem. Só que no Antigo Testamento e no Novo Testamento,
nós temos que pensar em hebraico. A língua que eles falavam era o hebraico, as referências religiosas eram o hebraico. Se podia até falar o dialeto do aramaico, como se falava, mas a ideia mesmo do aramaico era as expressões que os judeus usavam, as expressões religiosas. E essa expressão semítica, filho do homem, é sempre filho de alguma coisa. Esse alguma coisa tem a qualidade do filho. Então, o filho do homem é aquele que tem a qualidade de homem. O filho de Deus não está dizendo que a pessoa é filho de Deus como se Deus fosse o pai dele, como nós aqui somos o pai, ou até a mãe. Filho do homem, de Deus, quer dizer que a pessoa é Deus, é um ser divino. Quando fala assim, fulano é filho de Deus, é porque ele faz tudo correspondente a Deus, por isso que ele é um ser divino. Quando você diz que a pessoa é o filho do amor, é porque ela é amorosa. Quando você diz para um outro, você é o filho da luz, é porque ele é todo luminoso. Então, filho de alguma coisa, esse alguma coisa é a qualidade que o filho tem. Então, quando é filho do homem, quer dizer que ele é plenamente homem, que ele é todo homem. Jesus foi o único homem que passou aqui na terra. O resto tem mais de animal do que de homem. Aquele que é filho do homem, que é plenamente homem, foi Jesus. Não é homem aqui no sentido de pênis, e nem mulher no sentido de vagina. Aqui é homem no sentido da raça humana, de humanidade. Tá certo? Estamos falando de humanidade. Aquele que foi o mais humano, ou melhor, que foi 100% humano, foi Jesus. Jesus é 100% humano, 0% animal. Não há nada nele de impulso animalesco. Impulso de vingança, de ódio, de agressividade, as coisas do reino animal. De mentira, de falsidade, de astúcia. Nele há a plena humanidade. E isso é interessante porque nós colocamos essa humanidade como parceira do bem. Toda vez que uma pessoa pratica o bem, faz muito bem, a gente fala, fulano é tão humano, para dizer que a característica do humano é praticar o bem. Então você olha assim, eu pratico o bem. Se eu pratico 100% bem, eu sou 100% humano. Se eu pratico só 90% bem, eu ainda tenho 10% de animal. Tá certo? Quando eu pratico 50%, eu sou 50% homem, 50% animal. Tem gente que está 90% animal e 10% humano. Não é isso? E tem gente até que se comporta pior do que o animal. Nós vimos na frase do Chico Xavier na semana passada, quando nós fizemos a palestra Educação no Mundo Animal, e nós vimos lá uma passagem do livro de Mensageiros que o Espírito disse lá do sujeito que agredia o Moá, né? Que ele se comportou pior que o animal. Ele foi agressivo, ele foi pior do que o animal. Então, o que eu estou querendo dizer é que o filho do homem é aquele que é plenamente humano, que só pensa no homem. Por enquanto que você não chega nesse nível de só ter a capacidade de praticar o bem e não ter mais nenhuma outra possibilidade de praticar nada de animalismo, só aí é que você é filho do homem. E então, quando você está nesse nível, é o nível do Espírito puro, que é o nível que está com relação com Deus, esse que pode dizer que verdadeiramente é filho de Deus, porque só faz o que Deus quer. Eu costumo brincar, o filhinho do gato, o filhinho do cachorro, late, não é isso? O filhinho de Deus tem que fazer as coisas de Deus. Aí quando a gente costuma dizer, eu sou filho de Deus, você faz as coisas de Deus? Não faz? Então, por enquanto, você não é filho de Deus. É filho até no sentido dele ter sido seu criador, mas não é filho nessa expressão semítica, de filho de Deus no sentido de ser um Deus, de ser um ser divino. Então, por enquanto você não faz 100% a vontade divina, você não é um ser divino, não é um filho de Deus, não é um produto divino. Repare que a palavra filho é a mesma palavra de produto, de resultado. A palavra filho é a mesma palavra para fruto. A manga é fruto da mangueira. A goiaba é fruto da goiabeira. Fruto é filho. A goiaba é filha da goiabeira. A manga é filha da mangueira. O filho do homem é o fruto, é o resultado da humanidade. Agora repare como é que nasce uma manga. A manga é o resultado
mais evoluído da mangueira. Começa com a semente, vem as raízes, vem o tronco, vem os galhos, não é? Vem as folhas, vem a flor e vem a manga. A manga é o resultado mais adiantado da mangueira. A goiaba é o resultado mais adiantado da goiabeira. O homem, o filho do homem, o resultado da humanidade, aquilo que tem de melhor é o plenamente humano, aquele que só faz o bem. Esse é Jesus. Ele é o resultado desse processo evolutivo. Por isso que muito bem colocou Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15. Jesus é o último Adão. Ele não é o primeiro Adão. Ele, do primeiro Adão, ou do primeiro estágio até o último estágio da humanidade, Jesus é o último estágio da humanidade. Por isso que diz o padre Teilhard de Chardin, que Jesus está no nível da logosfera, da cristosfera, da esfera crística, da esfera da razão suprema, da logosfera, da esfera divina. Essa então é a noção. Muito bem. Agora, repare, o que Jesus está dizendo é que não é que ele seja um cara especial, é que ele é esse resultado especial do processo evolutivo. E por causa disso, quem está nesse nível é que tem a capacidade de perdoar pecados, ou de livrar as pessoas do erro. Por enquanto você não está nesse nível, você não tem essa capacidade. Todos os espíritos que trabalham aqui na Terra, todos estão sobre a chancela do Cristo. Ninguém faz nada sem autorização dele. Bezerra tem que pedir autorização dele. Chico Xavier, Pedro Baldi, todo mundo, Maria de Nazaré, está todo mundo sob a guarda do Cristo. Ele é o ser maior. Como ainda não tem nenhum outro espírito puro aqui na Terra, por isso que ele fala essa expressão. Sobre a Terra eu tenho essa autoridade. Sobre aqui a Terra, quer dizer, ele não está dizendo que em outras terras, que em outros planetas, que em outras instâncias, não há espíritos assim. Há muitos espíritos da grandeza de Jesus, o universo afora. Mas aqui na Terra, a grandeza que chegou a esse nível de plenamente humano é ele. O único que passou aqui em linha reta, perfeito, que ele mesmo chega a dizer, está em João no capítulo 8, versículo 46, quem me arguirá de pecado? Eu não tenho pecado, a palavra no original é erro, eu não tenho erro. Agora, o grande problema é que nós usamos essa palavra pecado num sentido muito cafona ainda, muito atrasado, e é bom hoje a gente explicar ela um pouquinho melhor, repetir, né? Eu falo essas coisas sempre, principalmente agora que estamos na época de Jogos Olímpicos. Aliás, amanhã às 5 horas, antes da abertura, já vai ter essa modalidade, que um brasileiro vai se apresentar na área do arco e da flecha. Então essa palavra pecado, no original, no original grego, ela procede dos Jogos Olímpicos. O que vai acontecer lá hoje tem uma página do Globo sobre esse rapaz que vai concorrer amanhã às 5 horas no arco e na flecha. O objetivo é que ele tem um alvo, ele tem que atingir o alvo. A flecha tem que ir para chegar ao alvo. Quanto mais ela chega ao alvo, mais ela está errada. Toda vez que ela estiver afastada do alvo, ela está em erro. Pode ser um erro muito grande de nem acertar o tablado, tá certo? Tem gente que está errando até atacando a flecha para trás, ao contrário, completamente diferente. Tem muito, eles vão tentar confusa, né? O bebum, o completamente desequilibrado, ele não tem nem a direção para a flecha. Então, tem outros que já estão atingindo, tem outros que já estão chegando cada vez mais próximo, mas por enquanto que não chegar na mosca, no alvo, ela está em caminho errado. Essa é a palavra que colocou como pecado, e que hoje ela ficou num componente muito místico, muito pegajoso, muito religioso, no sentido de piega. Então é só você pensar na palavra erro. Toda vez que você não está na direção ou fazendo algo que vai te levar ao alvo, que é Deus, que é fazer a vontade de Deus, você está errado. Você pode estar errado 90%, você pode estar errado 80%, você pode estar errado 50%, pode estar errado 90%, pode estar errado 1%. 1% você ainda não é homem, plenamente humano, totalmente puro. Está se aproximando, mas ainda não é.
Por isso que todos os espíritos que vêm aqui na Terra não chegaram a esse nível, estão todos sob a guarda desse maior que é Cristo. Então, sobre aqui na Terra, ele tem esse poder de tirar o erro das pessoas. Quem não conhece a verdade não pode tirar o erro de ninguém. Agora, quem conhece a verdade pode ensinar o caminho certo para todo mundo e orientar corretamente todo mundo. Então, por enquanto você não conhece a verdade, você não orienta corretamente ou 100% as pessoas. Quem tem esse poder aqui na Terra, que conhece a verdade plenamente? Cristo. Conhecereis a verdade, ela vos fará livre. Quem tem esse conhecimento? Cristo. Quem tem o poder de tirar os erros da humanidade, ensinar o caminho certo? Cristo. É que a gente sempre pensa aí no pecado, nessa coisa assim moral, aí fica pensando assim, se eu errei, como é que Jesus vai tirar o meu erro? Em termos de, ninguém está falando de dívida aqui, nós estamos falando de erro. Se você pensa mal, age mal, Jesus pode te ensinar o caminho certo. Quem tem o poder de te ensinar o caminho certo? Jesus. Ah, mas foi Francisco de Assis que me ensinou. Ele aprendeu do Cristo. Está sob a guarda, nem foi Maria que me ensinou, está sob a guarda do Cristo. Todos estão na hierarquia do Cristo. Tá certo? E quem ensina a tirar o erro daqui do mundo? 100% Cristo. É isso. Agora, se você pecou, se você cometeu um erro, você tem um karma para pagar. Não tem como. Se você cometeu um erro, você tem um karma para pagar. Agora veja bem, eu cometi um erro, está aqui o erro, vamos lá, deu um beliscão no extremo. Um erro. Pronto. Agora eu tenho que resgatar esse erro. Mas eu posso ouvir uma mensagem que vem sempre de algum espírito, ou encarnado ou desencarnado, que aprendeu do Cristo, beliscar os outros é feio. Agora eu aprendi a lição. Então veja bem, o que eu fiz no STEM, eu aprendi a lição. Não devo fazer isso. Agora eu sei que eu não devo fazer, eu aprendi a lição. No exato momento que eu aprendi a lição, eu resgatei o meu erro. Deus é um Deus de misericórdia que não quer a dor de ninguém. Deus não é vingativo. Olhe bem, Deus não é vingativo. Ele não quer que eu dê um beliscão no estênio, que eu seja beliscado também. Por enquanto que eu não seja beliscado, Ele não me perdoa. Não, Ele quer que eu aprenda a não beliscar mais. Na hora que eu aprendi isso em sã consciência, eu não quero mais fazer isso. E isso que eu fiz é uma coisa errada. E agora eu aprendi o certo, que eu não devo beliscar. Está resolvida a minha parada com Ele. Não está resolvida comigo. Não está resolvida comigo. Com Ele está resolvido. Mas eu penso assim, não é justo. Eu quero pagar isso que eu fiz. Ele não me obriga a nada. Sou eu agora que quero, e por livre e espontânea vontade, conscientemente, eu faço esse planejamento. Vou reencarnar, e lá quando eu for reencarnar, eu quero ser beliscado. Ou passar por uma situação tal de inconveniência dessa vez. Não é castigo dado por Deus, é planejamento que eu fiz. Para eu poder dizer perante mim mesmo, perante a mim mesmo, eu resgatei, perante ao STEM, eu resgatei, e perante a comunidade, encarnada e desencarnada, que eu resgatei. Pronto. É assim que as coisas acontecem. Por isso que dizia o pastor, é difícil entender isso sem reencarnação. Deus não vai me obrigar a vir aqui para ser beliscado. Deus me ama. É que nem mãezinha, um filho fura um outro filho. Pega lá uma faca e fura. A mãe então vai e fala, vou te furar também. A mãe não quer furar, a mãe ama o filho, ela ama o outro. Ela quer que o outro aprenda a não fazer mais isso. Quando o outro aprende a não fazer mais isso, pronto, ela cumpriu o seu papel educacional. A vida quer que a gente aprenda a não fazer mais o erro. Quem ensina isso, a gente não cometer mais erro, é Cristo.
quem ensina. Mesmo se vem através da hierarquia dele. Pode ser que o doutor Bezerra tenha ensinado, André Luiz, Emmanuel, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Terezinha do Menino Jesus, qualquer um, tá certo? O orador ali naquela palestra, o Jorge Damas ensinou, mas sempre o aprendizado, tudo que é aprendizado correto é lei divina, e quem transmitiu a lei divina e dirige a lei divina no nosso planeta é o Cristo. É Ele que tem esse poder. Certo? Por isso que ele diz, o texto é bem claro, ele está nos 3 evangelistas, nos 3, para mostrar que eu tenho esse poder sobre a terra, quer dizer, aqui na terra, nessa instância em que eu sou o governador, o diretor, que eu sou o Deus dessa terra, ou melhor, o protetor dessa terra. Então é aqui para mostrar que eu tenho essa capacidade. Em outros lugares do mundo há espíritos como ele que podem fazer a mesma coisa. Então ele tem a capacidade de ensinar o correto. No exato momento que eu aprendi o correto, pronto, estou quite com ele. Só não estou quite comigo. Eu mesmo não me sinto bem com o Estênio. Não é com Deus. Eu quero reparar. É igual o negócio de dívida. Né? Eu peço, agora vai ser pior que o beliscão, você repara. Eu peço a ele R$500 emprestado. Aí já não, o cara foi muito pior do que quando eu beliscão. Então eu peço R$500 emprestado. Na hora que eu vou pagar, já sei o quanto ele é generoso, ele diz, não precisa me pagar. Não quero que você me pague. Você não me deve nada. Isso é teu. Você não me deve nada. Eu falo assim, pô, valeu, Estênio, e boto os 500 no bolso e vou embora. O certo é eu fazer a generosidade com esses 500. Deixar claro, né, que eu estou usando esses 500. Então, Estênio, posso colocar lá no centro espírita? Pronto. Posso ir para aquela obra de caridade? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Distribuir aquilo que a vida está te dando. É isso. Do Estênio não há obrigação nenhuma. Eu estou quite com ele. Acabou. Agora o negócio é comigo mesmo. Não tem aquele valor, não ganhei. Eu passo para outro. Então, é isso que ele está dizendo. Agora chegou aquele paralítico lá. Ele queria entrar, mas tinha uma imensa multidão. A palavra usada por Jesus é Jesus olhando para ele, vendo a sua fé. Deixa é claro, vendo a fé dele. Quer dizer, já está vendo o esforço que foi feito. Imagina, tinha uma multidão, ele confiava tanto em Jesus. A fé, que ele resolve o paralítico descer pelo telhado, ser colocado na frente do lugar de Jesus, né? Então ele com a sua equipe tinha uma confiança em Jesus para fazer esse esforço de entrar pelo local completamente diferente. Você chega no local, você quer passar pela porta, quer agredir até a multidão para tomar a fila, para tomar a tua vez, para ser atendido. Ele fez um esforço, sem atacar de ninguém, cavou o telhado, entrou pelo telhado e ficou ali na frente de Jesus. Jesus viu então a sua coragem, a sua determinação, a sua fé, essa confiança, essa fidelidade, essa certeza de que o Cristo tem poder. Aquilo tudo que os sacerdotes não confiavam e diziam, só Deus tem, ele já tinha certeza, eu não sei, eu tenho a certeza de que esse daí tem capacidade para me curar. E é interessante que o texto já deixa bem claro, está aqui no texto de Mateus, a força divina, de Lucas, a força divina estava nele, essa virilidade, esse magnetismo, essa força de cura estava em Jesus. O paralítico tinha essa certeza. Lucas é preciso na doença, hemiplégico, ele era médico, usa a expressão correta. Ele não era um paralisado, ele tinha essa doença. E ele entra pelo telhado, pelo alto da casa, e colocar na frente de Jesus. Jesus vê essa determinação, vê essa fé e diz, os seus pecados foram resgatados. Agora veja, independente das traduções das Bíblias de vocês, as traduções estão erradas. As boas traduções estão no passado. Mais ainda, em todos os textos gregos, em todos os manuscritos, e em todos os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, todos os 3, porque são os 3 que estudam isso, eu vou dizer para vocês. Marcos no capítulo 9,
Marcos no capítulo 2, Mateus no capítulo 9 e Lucas no capítulo 5, todos falam no passado. E todos os textos usam, quer dizer, não usam a expressão num perfeito dórico jônico, ou melhor, estão dizendo, foi resgatado, foi pago, você está quite. É isso que Jesus fala. Aqui não tem dúvida, por isso que o pastor, ele é honesto, suficientemente honesto, o Russo não me chama. Eu quero contar um pouquinho aqui da vida dele para vocês. Ele é dos Estados Unidos e da Igreja Batista. Então ele veio aqui para uma missão em São Paulo, no interior do estado, e foi aprender português, tudo bancado pela Igreja Americana, para ele poder escrever esse livro. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo. São 6 volumes do tamanho do catálogo. Depois escreveram uma enciclopédia, a Enciclopédia Filosófica Espiritualista, em 6 volumes também imenso. E um outro em 5 volumes do Velho Testamento. Ele veio para cá, aprendeu o português para poder escrever em português esse trabalho. E agora, depois que ele escreveu, ele voltou para os Estados Unidos. Estamos diante de alguém que ama o que faz. Ele não é um profissional do Evangelho. É alguém que quer tanto se aproximar da gente, que venha morar aqui conosco, aprender o nosso português, para poder escrever um trabalho desse e voltar. Diante desse texto, como ele percebe essas coincidências, ele fala, aqui se é reencarnação, você vai para frente. Voltemos. Pastor, nitidamente, eu falei certa vez com a esposa dele no telefone, e quando ela ficou tão feliz de falar comigo, disse, manda os seus livros, para que eu vou incomodá-lo com o meu espiritismo? Se ele que tem que me trazer as coisas, né? A gente tem muita essa mania de achar que a gente sabe mais que o outro, né? Que eu tenho algo melhor para dar. Menos. Ele estava num trabalho lindo e não devia nunca ser interrompido em nada, sair dos seus caminhos e fazer outras discussões de assuntos que não era o trabalho dele naquele momento. Muito bem. Russell Norman Champlin. Agora ele voltou para os Estados Unidos, não sei se já desencarnou. Muito bem. Então chega, sem reencarnação você vai para frente, porque o texto está falando bem claro, seus pecados foram resgatados. Quando foram resgatados? E quando foram esses pecados? Quando? Foi nessa vida ou na outra? Aí ele pega aquela passagem do cego de nascença, traz a passagem do cego de nascença para poder explicar nessa e dizer, no caso do cego de nascença foi em outra vida, porque nessa ele não cometeu aquele erro. E ele então amarra com os textos do Antigo Testamento e chega a colocar essa frase do Salmo junto com o Neadrim, dizendo assim, impossível as duas juntas. Se no Neadrim está escrito que se o sujeito, ao ficar curado mentalmente, ele levanta do leito, e se diz lá a passagem que quem cura é Yahvé, só pode ser Jesus e Yahvé. Jesus tem essa capacidade. Jesus é ele, o homem da capacidade, é o filho do homem, é o plenamente humano, ele tem capacidade. E o resultado é que curado espiritualmente, curado fisicamente. Dito isso, fica a dúvida. Mas então por que Jesus deixou ele no leito? E se ele já estava curado, por que ele permanece no leito? E apesar da fé, teve de entrar pelo telhado para ser curado. Muito bem. Vamos começar a falar agora aqui dos nossas dificuldades quando nós não somos espíritos superiores, nós não somos espíritos perfeitos. Nós temos ainda muitas dificuldades de caminhar sem uma força de alguém. Nós não sabemos caminhar sem guia. É muito difícil. São espíritos maravilhosos, são os desbravadores. Os bandeirantes merecem a volta. É muito difícil ser bandeirante. Os bandeirantes que saíram de São Paulo, pegaram uma machado, uma foice e saíram andando pela selva dentro, apesar de cometerem loucuras, tem que matar a gente, tem uma força de coragem, de pioneirismo incomparável. Nós vemos em muitas comunicações desses chamados jovens do além,
que desencarnam nas estradas por aí afora, contar nas revelações que quando eles foram lá no plano espiritual e receberam as primeiras orientações e instruções foi feito um desligamento espiritual, etc., quase sempre é o fundador da cidade, as lideranças pioneiras da cidade. Você imagina você chegar em plena selva, lugar que não tem nada, lugar em que há concentração de mato, que o sol não entra, que não consegue secar as folhas que estão no chão, que são todas úmidas, tá aquilo fechado, a mata é fechada, a selva, nem o sol entra, não bate vento, porque é tudo trancado, em que a vibração do reino animal é a mais densa, porque ali é a concentração do vegetal, que não tem a superioridade do anjo, ali é a concentração dos insetos, dos bichos de níveis mais inferiores, e não bate o sol, e não passa a força magnética do vento que espalha e movimenta as coisas, movimenta fluido, espalha fluido, faz com que a corrente flua. Por isso como é importante, quando você vai fazer a limpeza da casa, abrir as janelas, deixar entrar o sol e circular o ar. Na floresta, ela é muito importante, ela tem o seu valor, tem o seu remédio, mas o ambiente psíquico, né? Se vocês pegarem o livro de Mensageiros de André Luiz chega lá na selva, no meio da selva, e o mentor diz: não, vamos dormir aqui, vamos repousar no campo. André Luiz ainda estava num nível que precisava repousar espiritualmente, ou espiritualmente, porque ele ainda se sentia desgastado. E dizia: aqui na floresta não, a floresta é densa demais, aqui não bate a força magnética do sol, nem os ventos fazem o fluir das correntes magnéticas. Vamos para o campo. O campo é aberto, forma um clarão, é perto da mata, você tem todos os recursos que você precisa da mata, está ali na sua volta, mas havia um clarão, ali bate o sol que é vida, e ali fluem as correntes magnéticas. Ficou claro isso? Muito bem. Agora você imagina você chegar num local em que é só mato, você é cercado daquilo, e você tem a coragem de chegar, meter um facão e começar a abrir os caminhos, e daqui a pouco limpa aquilo, começa a construir uma primeira casa, vê uma outra casa, vê uma outra, daqui a pouco já tem um hospital, já tem um comércio e forma uma cidade. Não é assim que as coisas começam? Imagina a força desse primeiro, desse pioneiro, a força do desbravador. Raros são os espíritos que têm essa força. Isso é um tipo espiritual importantíssimo. É um tipo espiritual muito importante. São tantos os fundadores, aquele primeiro prefeito, aquele herói da cidade. São almas. Ninguém está dizendo que eles são evoluídos, não. Ninguém está dizendo que eles são Francisco de Assis, não. Estamos dizendo a força psíquica que ele carrega, que determina ele na frente. Raramente as pessoas têm essa força de tipo preciso. Normalmente a gente se adapta. Quando você vem com uma doença, eu sou doente mesmo. Sou paralítico? Sou paralítico mesmo. A coisa não anda. A coisa, eu sou assim, eu sou depressivo. Mas eu sou assim, não, eu sou alcoólatra. E todo mundo diz isso para você, e as pessoas que estão em volta falam: fulano é depressivo. E ele então cada vez acredita mais nisso, entendeu? Essa é a nossa realidade. A gente está aqui no mundo, eu sou pobre. E aí fica todo mundo, ele é pobre mesmo. Aí você vai criando essa, podemos dizer assim, esse escudo, essa barreira, esse campo em torno de você, dessa situação. Então ele veio para cá, ele tinha um resgate a cumprir. Ele cumpriu o resgate. E aí, se ele cumpriu o resgate, se ele tivesse a tal força do bandeirante, ele levantava, pegava o leite e ia embora. Porque ele só pode cumprir o resgate porque ele já aprendeu. E se ele aprendeu de Cristo ou da hierarquia que vem de Cristo, não é assim? Então ele já aprendeu ou de Cristo ou pela hierarquia de Cristo, que é a mesma coisa, é aprender de Cristo. Já aprendeu, veio para fazer um pagamento, resgatou esse pagamento. Agora só está precisando daquela força de levantar. Raras vezes a gente tem a força de levantar.
Por exemplo, eu entrei para o Espiritismo falar de mim. E vocês são meus amigos, vão levar em consideração. Quando eu entrei no Espiritismo, e que eu passei pelo centro, na primeira vez que eu vi o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Estácio, eu fiquei doido, com vontade de entrar. Não era dia de reunião, mas eu fiquei com vontade. E por enquanto que não chegou a reunião, que foi terça-feira às 14 horas, eu não sosseguei. Se a reunião era às 14, eu cheguei às 13. Aí cheguei lá, assisti a palestra, eu vibrei com a palestra do Lindolfo Antônio. Era médico do Grupo Ismael lá na Federação, eu vibrei com a palestra dele. E ele fazia assim com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei assim: esse livro pode comprar? Pode, já vende ali. Então eu já comprei o livro. E já queria chegar em casa para ler o livro. Pronto. Veja bem, por que eu não cheguei lá, não comprei o livro e fui para casa ler? Você tem que ter esse empurrãozinho. Né? O Dr. Bezerra, o nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aí você se interessa por entrar. Até agora eu não sabia nada. Aí chega lá, aí tem que ter o Lindolfo para fazer a palestra de despertar. Me dá vontade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu fui para casa, agarrei o livro, li o Evangelho. Lá atrás veio a propaganda. Livro dos Espíritos. Na propaganda no final do livro. Aí eu voltei lá correndo e comprei o Livro dos Espíritos. Isso era numa terça-feira. Na quarta-feira já estava já com tudo lido. Cheguei na quinta, era a próxima reunião. Quando eu cheguei na quinta, eu já sabia os 2 livros. Vai cair dentro, estudar. Agora não levantei para nada. Agora, veja, voltemos aqui. Você falou, e daí que você está falando isso? Se eu não tivesse essa ajudinha do Dr. Bezerra, eu ainda estaria procurando. Você sempre, aqui no nosso mundo, a gente precisa ter essa ajudinha. A ajuda foi um grande empurrão que ele me deu, me levar para a porta da casa dele. E um grande empurrão, a palestra do Lindolfo. Um grande empurrão, o livro do Allan Kardec. Vocês compreenderam? Se a gente não tiver esses guias, a gente não consegue. A gente fica acostumado. Repare que aqui no caso, até se o paralítico era legal, poxa, o mais extraordinário era aqueles 4. Os 4 também confiavam, porque agarraram o paralítico, cada um num ponto, fizeram um buraco, subiram no teto, cavaram o buraco lá, o barro seco pelo sol, e desceram o paralítico. Por isso que em Lucas o elogio está no plural. Eles tinham confiança. Então, no caso, eram verdadeiros guias do paralítico. No nosso caso, não temos verdadeiros guias. Não importa se encarnado ou desencarnado. Aliás, encarnado ou desencarnado é tudo a mesma coisa, é tudo espírito. Tá certo? Estênio é tão espírito quanto André Luiz. Só que um é mais adiantado que o outro. Essa é a única diferença. Mas tudo é espírito. Tá certo? Então você tem mentores encarnados e desencarnados. E tem os 2. Tem 2, encarnados e desencarnados. Tem tantas pessoas que te dão empurrão na vida. É aquela pessoa que te deu o endereço do Regeneração. É aquela pessoa que te deu o rádio para você ligar para escutar o programa lá na rádio. É aquele outro que te deu o passe aqui. Você sempre tem um empurrão de alguém. Raramente você é bandeirante de notar que o seu karma acabou de levantar. Nós ficamos acomodados nessa carapaça, podemos dizer assim, nessa carcaça, nessa caixa do tal do paradoxo. Você ficamos limitados. Eu sou paralítico. Quem vai me curar é Jesus. E quando Jesus diz para ele: você já resgatou. Ele não diz: eu resgatei para você. Jesus diz: seus pecados já foram resgatados. Pronto, você já pagou ele. Não diz: eu paguei por você. O que a gente interpreta, e eles gostam de botar a frase no presente, para dizer que quem paga os nossos pecados é Jesus. Calma lá. Não, primeiro, você que pecou, você tem que aprender agora o certo. E o que ele faz é te ensinar o certo. Depois que ele te ensinou o certo, você é que fica com a culpa. E você resolve planejar esse tipo de encarnação, esse karma. E agora você tem que pagar. Só que você fica nessa caixa. Por isso que eles falam: que maravilha esse paradoxo. Nós ficamos nessa caixa. Eu sou paralítico. Quem tem que fazer isso para mim é o Dr. Bezerra. Quem vai fazer é Jesus. Agora, e não percebe que já está resgatado. Precisa dessa informação. Jesus diz: você está resgatado. Espiritualmente você está curado. Com relação a esse problema. Jesus não está dizendo que ele é espírito puro, que ele é espírito perfeito. Com relação a esta ação que gerou esta reação, você já está quitado.
Aí eles começaram a dizer, impossível, as autoridades religiosas, impossível. Além do mais, quem faz isso é Deus. Só quem faz isso é Yahvé, é Jeová. E o Jeová estava ali com eles. E eles não sabiam. Tinham de estudar mais a vida de Jesus, acompanhar mais os ensinos de Jesus. Mas Jesus também não negou. Se ele chega à conclusão, e está lá no Salmo 103, versículo 6, e está no Neadrim, que quem é doente, depois de estar com seus pensamentos curados, vai levantar, e quem faz isso é Deus, ou melhor, é Yahvé. Eles ainda podiam ter dúvida de que Jesus é Yahvé, e tinham essa dúvida porque não observavam Jesus, não estudavam Jesus, estavam ali para criticar. O pensamento no coração era mais para a negatividade do que para a positividade. Não tinham o coração aberto para aprender, para refletir. Não usavam o sábado para refletir. O sábado era para pensar nas coisas de Deus, e não estavam fazendo isso. Estavam fechadinhos nas suas caixolinhas. Jesus então fala para eles, numa didática extraordinária: o que é mais fácil fazer? Curar o espírito ou curar o corpo? Para curar o espírito tem que estar resgatado. Para curar o corpo é consequência desse resgate. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta, pega o teu leito e vai. Jesus não joga para eles. E eles continuam calados, porque os pensamentos eram negativos. No fundo, eles queriam um Jesus derrotado. A derrota de Jesus daria vantagem para eles. A vitória de Jesus daria prejuízo para eles. Porque a derrota de Jesus, eles continuariam ganhando dinheiro do povo. A vitória de Jesus é botar o povo com Jesus e não com eles. E no comércio da religião, e principalmente no comércio da religião judaica, em que Anás e sua família já estavam no poder há cerca de 30 anos, o bolso era um órgão muito mais sensível do que o do coração. Logo, eles não estavam interessados na cura. Aliás, eles queriam mesmo a não cura, para poder se sentirem vitoriosos e Jesus derrotado. Eles não estavam ali por amor ou para querer aprender com Jesus, porque se quisessem aprender com Jesus, eles se abriam. Eles logo pensaram em blasfêmia, coisa ruim. E a blasfêmia gerava apedrejamento. Ótimo, era um prato cheio para a gente acabar com a vida dele. Como rodaram e acabaram lá depois, mais frente. É lógico que acabaram, porque estava no planejamento, né? Aliás, é interessante então dizer assim, que Jesus então explica para ele o que é mais fácil, uma coisa ou outra. Agora, para mostrar então que eu tenho esse poder, e que só quem tinha esse poder, segundo Daniel, era o Filho do Homem, e o Filho do Homem é o Messias, como está no livro de Daniel, no capítulo 7, vai ficar tudo resolvido agora. Vai ficar resolvido. Que eu tenho o poder de perdoar pecados, ou melhor, de curar os erros das pessoas, ensinar o caminho certo. E que eu tenho o poder de dizer para quem está no caminho certo: levanta, pega o teu leito e vai embora. E para mostrar que eu tenho esse poder, porque eu mesmo sou o Messias. Agora vai ficar tudo claro. Qual é mais fácil? Eles ficam calados. Jesus mesmo disse. Então responde, já que eles calaram: levanta, pega o teu leito e vai. Aí ele levantou, pegou o leito e foi. Se ele levantou, pegou o leito e foi, é porque os pecados dele estavam resgatados, segundo o livro do Neadrim. E se Jesus disse que ele já estava com os pecados resgatados, é porque ele é o Yahvé do Salmo 103. Agora eles estavam conscientes de que, se isso aconteceu, Jesus era o Yahvé. Mais ainda, Jesus tinha o poder de ensinar a verdade. Se Jesus tinha o poder de ensinar a verdade, eles tinham de aprender a verdade com Jesus. Foram embora, não quiseram ouvir a verdade com Jesus e continuaram tramaram de tal forma para lá no final arrumaram um jeito, através de umas moedas, através de Judas, de botar Jesus na cruz. E ainda botaram os soldados para tomar conta, porque disseram papelados: esse cara dizia que ia ressuscitar, vamos botar soldado para tomar conta, e se ele ressuscitar, a gente bota ele lá dentro outra vez. Não interessa que ele seja Messias, não interessa que ele tenha o poder de resgatar, não interessa. Aqui o que interessa é o meu grupo, e o meu grupo sacerdotal é contra esse cara, porque o povo segue ele e não me segue. O que Jesus falou: saiam da cachola de vocês. E agora eles tinham de sair da cachola. Eles não diziam que quem fazia isso era Yahvé? Então, se Jesus fez, ele era o Yahvé. Não dizia que a pessoa só podia levantar do leito se tivesse curada? E ele levantou, então estava curado. Então está tudo certo.
E Jesus ainda leu no coração deles, como está lá em Daniel, ele tinha esse poder, o Messias tem esse poder, nada em termos de tempo ou de espaço limita. Ele é um ser divino, plenamente do bem. Então, a passagem, ela é maravilhosa, por essa amplitude que ela deixa, pelo processo, pela discussão dos doutores, quem é Jesus. Por enquanto, a gente lê o texto, a gente pensa que está querendo se falar do paralítico e da cura do paralítico. Até o título bota a cura do paralítico. Não, a ideia maior, o centro não era o paralítico. Repare que quando o paralítico desceu, foi para o centro da sala onde estava Jesus. Jesus era o centro. Nessa história, quem é o centro é Jesus. O que está querendo dizer é que Jesus, aqui na terra, é o ser que conhece a verdade, pode nos ensinar a verdade. E depois que você aprende a verdade, você pode também ter o seu karma. Ou melhor, pagar o seu karma. E depois dele pago, você vai ficar curado. E por que não levanta? Porque nós ficamos ainda muito presos, por não termos espírito de bandeirante, muito presos aos nossos vícios, aquilo que dizem de nós, as nossas situações. Então a gente precisa dos guias, dos empurrãozinhos. E sempre aqui na Terra vem alguém nos dar esses empurrãozinhos, os nossos mentores espirituais, amigos, papai, mamãe, é a tia, aquele vizinho, tal, que te dá o tal toque, e que é a pessoa muito importante na tua vida, é que faz você levantar. E se você levanta, é porque você já está curado, já resgatou aquela parte, aquela foi resgatada. Se você levantou, começa a cumprir a tua parte. Agora, só que eu queria ainda fazer aqui um parênteses com vocês, na seguinte passagem. Quando ele chega lá, havia uma multidão, e ele não consegue entrar. A multidão impedia dele entrar. E ele resolve ir pelo teto. Ele faz um caminho diferente. Aqui não vamos ficar muito fixos aqui nessa ideia do teto. É lógico que daí você pode tirar ilações, pensar em chakra coronário, pensar em individualidade, na trindade superior, tudo isso é possível. Apenas eu quero, por hora, falar de um novo caminho. Nem sempre o caminho mais natural é aquele que as multidões, naqueles que a multidão entra. Nem sempre o caminho o melhor caminho para você é o da multidão. Se nós formos olhar no caminho da multidão, segundo o censo, 70% da nossa população é católica. Então parece que esse é o caminho da multidão. Espírita é só 3 ponto alguma coisa. Tá certo? Até, se for pensar em caminho da multidão, 8 ponto alguma coisa é de não religiosos. Tem mais não religiosos do que espírita. Aliás, a população que nos interessa é essa dos não religiosos, não é só a dos católicos. Os católicos estão muito bem resolvidos já. O que existe é um nível de 8% de pessoas que não acreditam em nada. Esse é o alvo dos espíritos. Não para que eles venham a ser espíritas, mas que eles possam ter uma fé qualquer. Inclusive se transformar para o catolicismo ou para o espiritismo. Já é um caminho. A gente gosta muito de se meter com os católicos, os protestantes, quando nós temos um universo de pessoas que estão sem consolo, que não acreditam em Deus. Agora veja bem, não existe essa coisa do melhor caminho. O que existe é o caminho mais apropriado para você. E muitas vezes a multidão te impede de chegar no centro onde está Jesus. Você é arrastado não só pela multidão, pela opinião pública, pelos amigos, pelos colegas, pelos parentes, né? Para buscar uma outra solução para a tua vida. Muitos logo são contra, muitos são empecilhos, ficam na tua frente e não deixam você passar. Por que não buscar um outro caminho? Um caminho inusitado, um caminho diferente, em que você passa a ser um bandeirante, um corajoso, alguém forte. Esse daí foi criativo, ele entrou pelo telhado, cavou lá e entrou para falar com Jesus. Eu não tenho que buscar outro caminho. Será que o teu caminho melhor não é fazer meditação? Será que o teu caminho melhor não é fazer yoga? Será que o teu caminho melhor não é a loja teosófica? Será que o teu caminho melhor não é fazer um curso universitário aí, cuidar de uma outra coisa? O que é o teu melhor caminho? O que é o teu caminho diferente? Tá certo? Então nós não temos que seguir regra de ninguém. O
que esse texto fala, ele acaba com a regra. Logo os doutores estavam ali e tiveram... Primeiro os doutores, ninguém ali estava interessado na cura daquele homem. E ali estava lotado de doutores. O texto diz, vieram as autoridades, escribas, fariseus e especialistas na lei da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, que fica na Judéia, mas que é a capital. Ou melhor, ali estava lotado de representantes da lei. Ninguém estava preocupado com doentes. Aliás, estavam até mais interessados em que Jesus não curasse. E aquele homem que entrou pelo telhado era um atrevido. E ainda continuaram falando para ele, dizendo assim, pensando no coração e vibrando ruim. Olha bem, não acredita nesse mané, não acredita nesse otário, ele está te enganando. Ele está dizendo, seus pecados estão perdoados, ou os seus erros foram resgatados, ou o seu karma foi liquidado. Essa é a expressão usada pelo pastorino. O seu karma foi liquidado. Não acredita nisso, é papo, você está na cama. Quando é muito melhor você estar na cama e estar com Jesus do que não estar com Ele. Aqueles ali não estavam com Jesus. Ainda limitavam o homem, ainda tentavam com mais negatividade dizer, o que você lembra é um paralítico, não acredita nesse cara, você está aí na cama, ó, entravado. Aí Jesus questionou isso tudo. Não, se eu digo que ele está curado espiritualmente porque a sua aura mostra isso, as suas vibrações áuricas mostram que ele resgatou esse problema, eu não posso dizer, levanta. Esse levanta é a energia que ele precisava. Lembra que diz o texto aqui de Lucas, que Jesus olhou pelo Espírito, foi visão em Espírito, não é coisa nada material. Mais ainda, além de visão espiritual, diz mais, a força divina ou magnética estava nele. Então foi um impacto fluídico, um impacto magnético, aquele impacto de bandeirante do forte, que diz Pietro Baldi, Jesus é um leão, todos nós somos cordeiro. Ele se fazia passar por cordeiro, mas era leão. Ele pega essa energia de leão, o rugido do leão, como nos fala os textos ligados às tradições de Judá, um rugido poderoso, e diz, levanta, é a força do som. Nós falávamos da força do som na palestra passada. Então é essa força magnética do som, quando nós dizíamos que o Chico falava com os insetos, falava com as formigas, falava com a cobra, eu falava do impacto do som, da vibração do verbo. Agora, a mesma coisa, foi esse verbo, foi esse som, foi esse impacto magnético. A palavra som quer dizer vibração. Impacto vibratório que fez ele levantar. Ele precisava dessa energia. Ele estava acomodado naquilo. Ele ainda confiava no outro. Ele não tinha essa certeza. Ele levantou, pegou o leite e foi embora. Agora, ele não só vai na fé em Jesus, mas ele vai na certeza que Jesus tem poder para curar, porque Jesus sabe que ele não tinha dívida nenhuma. Quem precisava eram as autoridades religiosas. Essas continuaram bloqueadas e continuaram tramando para matar Jesus. Então, a ideia que fica é, por que não buscar um caminho diferente? Quem disse para você que o melhor caminho é o espiritismo? Quem disse que é o da Igreja Católica? Quem disse que é fazendo assim, assado, ao contrário? Arruma um jeito, faça diferente. Certo? Arruma um jeito de chegar a Cristo. A multidão vai sempre te pedir. Se você disser para o pai, eu estou indo lá no centro espírita, ele vai ser contra. Se ele disser para o pastor, vai ser contra. Muitos dos seus parentes vão ser contra. Te vira. Arruma um jeito. Tem que chegar aqui. Quando eu digo aqui no centro espírita, pode estar também lá na Igreja Católica. Tem muitos padres aí maravilhosos que estão trazendo ideias fantásticas aí para jovens, para pessoas frequentadoras de suas igrejas, com movimentos interessantes. Vai lá buscar. Faça. Se você tiver impedido, tenta arrumar uma solução. Não se acomode. Porque ele podia acomodar. Eu fui em Jesus, mas era tanta gente, era tanta multidão, a multidão me impediu. A culpa ficava da multidão, entendeu? Que nada te impeça. Não tem ninguém, tem multidão, tem papai, tem mamãe, tem padre, não tem espírita, não tem médium, não tem nada. Nada pode te impedir a chegar a Jesus. Seja determinado. É isso. Essa é a grande barreira que nós temos que vencer. Agora eu ainda queria refletir um pouco mais com o negócio de doença. Doença, ela começa sempre no espírito. Aliás, nós somos espírito. Presta atenção.
A doença não pode começar no físico, porque o físico não tem capacidade de fazer nada. Tanto que quando você morre, o físico fica parado. Tá certo? Tudo quem faz é o espírito. Então toda doença é espiritual, porque é consequência do espírito. Até quando você quebra a perna, você já viu o cadáver cair? O cadáver não cai, ele está parado lá. Ele deu uma corridinha e quebrou a perna. Não, quem deu a corridinha e quebrou a perna foi o espírito. Ele quebrou a perna no instrumento dele. É que nem você correu demais e bateu com o carro. Quebrou a frente do carro, o para-choque do carro. Mas quem fez essa direção foi você que dirigiu. Assim também, quando você quebrou a perna, é o espírito. Quando você adquire um câncer, é o espírito. Quando adquire uma depressão, é o espírito. Sempre é o espírito. Que pode ter consequência psíquica ou só física. Ou psicofísica. A doença pode ser só física. Por exemplo, quebrou a perna, é só física. Agora, quer dizer, eu não preciso tratar da cabeça. Só se o cara era muito levado, né? Eu tenho que tratar da cabeça para ele ficar calmo. O Estênio falou que ele era muito levado. Aí precisou da vozinha lá para botar ele no eixo. Mas, como ele falou no início da palestra. Agora, veja, o que eu quero dizer é, você quebrou a perna é um problema físico. Mas muitas das doenças são psíquicas. Em todo caso, você tem que cuidar do espírito. O espírito é que tem que resgatar. E depois que for resgatado, tem que levantar e continuar o processo. O levantar, pegar o teu leito e ir para casa, é essa a ideia. Levantar e continuar o seu processo evolutivo. Agora, nós temos que ter esse encontro com Cristo. E para ter esse encontro com Cristo, tem que procurar. Tem que fazer diferente. Um outro ponto. Texto bíblico não é fácil. Nada termina assim tão rapidamente. Jesus pegou o barquinho e foi para o lado de lá. Ou melhor, Jesus estava no plano espiritual. Foi assim que nós interpretamos a passagem lá da tempestade. Quando se vai para o plano espiritual, existe uma barreira de cerca de 900 metros, diz o Chico Xavier, de impacto negativo, de vibração magnética, como se fosse lodo em volta da nossa psicosfera. Essa vibração você anda como se fosse numa pasta pastosa. E toda vez que você sai do corpo, nós temos os pesadelos, vêm as perseguições. Às vezes é mais difícil você viver fora do corpo do que no corpo. O corpo para a gente é uma bênção, que é um esconderijo, é uma defesa. O corpo para a gente é como você ficar em casa trancadinho, entendeu? Quando você se abre, vai para o lado de lá, espiritualmente, as trevas te pegam. E as trevas, como sabe que você vai fazer, se você está com um propósito de bem, e você vai agir contra ela, ela já se prepara para se defender. Todo mundo que sai do corpo vai levar pancada. Todo médico, todo estudioso da doutrina, todo aquele que quer fazer o bem, ao sair do corpo, as trevas vão cair em cima. Por isso a tempestade, por isso a agitação, a força das trevas te pegou. Jesus dormia e tudo agitado, estava para ele. Aí acordava Jesus: Senhor, está tudo aqui afundando. Jesus então acalmou tudo, mostrou um poder espiritual sobre as forças da tempestade. Nós estudamos aqui mostrando que são os espíritos negativos que estão na natureza. Então ele teve um poder sobre eles, acalmou. Aí teve então um encontro no plano espiritual com espiritualidade inferior. Por isso que foi fora dali da região, fora daquela região, lá no cemitério dos Gadarenos, uma coisa de cemitério, tratar espírito de cemitério, tratar espírito muito negativo. E aí ele vai ter um encontro não só com o encarnado, mas com os espíritos todos que pegam esse encarnado, obsidiam ele. Como é o teu nome? Legião, somos muitos. Um processo de... Então há um tratamento espiritual. Agora ele volta para o corpo. Na hora que ele volta para o corpo, diz Mateus, e ele entrando no barquinho outra vez, entrou no corpo outra vez, atravessou o lago, saiu do plano espiritual, veio para o plano físico. Chegou no plano físico, foi aquele assédio. Agora a multidão encarnada vem atrás dele. Agora a multidão encarnada. Por isso que eu estou na interpretação correta. O paralítico estava pagando o seu karma, estava pagando o seu karma, ele estava encarnado. Ficou claro?
Estava encarnado, porque estava no plano aqui, no plano físico. Tanto que ele veio carregado por pessoas, são guias, são pessoas amigas no plano físico, que ajudaram ele a ter um encontro com Cristo. E Jesus fala corretamente como se fala para quem cumpre um trabalho aqui na Terra. Você liquidou o seu karma. Com relação a esse problema, você pagou. Levanta, pega o teu leito e vai agora construir algo novo na sua vida. Continue o seu processo de evolução. Por isso que quando nós demos a interpretação de que liquidou o karma, o texto não só é correto em termos da colocação do verbo. Todos os manuscritos falam dessa colocação, dessa posição de passado, de liquidar, de resgatar, tá certo? E a maior prova é que nós estamos no plano físico. Está em estado de encarnação, tudo devidamente pago, e agora ele tinha de continuar a sua vida com a energia que ele ganhou do Cristo. Cristo deu o ânimo, agora ele tinha de seguir. Muita paz, fique com Deus, tá?